José. Diga. E aí? Bem, pessoal, é o seguinte, eu vou colocar a minha parte aqui como eu fiz. Eu peguei, vi o filme e depois eu montei aqui as minhas observações, tá? Eu estou com uma folha de papel aqui e eu anotei todas as observações que eu achei importantes desse filme. Agora, não quer dizer que eu vá ler tudo nisso aqui, não. A gente só para guiar o nosso debate. Certo. Tá? Eu acho que a gente pode... Estão me ouvindo bem? Antônio, seu microfone está desligado. Vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá. Sim. Eu acho que a gente pode ir comentando mesmo, Zé. E aí a gente comentando aqui o que a gente viu, aparecendo o que você escreveu, você complementa. Porque, olha, eu comecei assim, comecei pelas perguntas, né? Explicar e exemplificar os paradigmáticos envolvidos nas práticas profissionais, atendimento, manejo clínico, como foi? Aí eu coloquei a resposta aqui, eu coloquei as práticas profissionais têm como paradigmas a falta de diálogo, manejo clínico baseado na ingestão de medicamentos, injeções, sossega-leão e violência explícita. Não há anamnese para sondagem da condição física e mental do paciente. Várias cenas de violência solitária, choques elétricos, etc. Atendimento baseado numa impressão falsa, uma verdadeira uma realidade interna totalmente diferente da mostrada aos familiares. Quando eles estavam lá naquele banco, não, aqui é tudo bem, não sei o quê, e olha só o que acontecia lá dentro, né? Mas... Até o lugar onde eles se reuniam com os familiares era um lugar totalmente diferente daquele lugar que eles estavam internados, né? A família não tinha nem acesso aonde eles estavam, ao que ele passava realmente. Mas a gente tem que olhar também que lá ele estava mostrando a realidade ali mais ou menos 1980, 85, mais ou menos o contexto ali, né? Onde a gente viu ali, por exemplo, que a pessoa está usando droga, a família dele mesmo colocou como sendo uma doença, né? A pessoa usar maconha, porque o uso de drogas naquela época não estava tão grande como está hoje, né? E tudo, não era algo tão natural. Então, a família que tinha alguém que usava qualquer tipo de droga, que seja até droga mais leve, ela era mesmo internada daquele jeito e ela sofria como se fosse uma doença, né? Então, era tratado como doente. Tem o caso lá também que apareceu deles pegarem e ele aparecer com um brinco, né? E o pai falar que era coisa de viado, né? Que ele apareceu com um brinco lá e tudo, falou que era coisa de viado, estão mostrando que naquela época ainda o homossexualismo, né? A forma que eles lidavam com esse tipo de minorias, desse tipo de situações, mesmo que ele não era. Mas acabou que naquela reunião que ele foi, onde o pessoal estava pagando tudo para eles lá, o cara tentou, né, pegar nele, o cara tentou fazer... o cara era homossexual e tentou usar ele, né, abusar dele para poder receber, né, alguma coisa lá da história. Então mostrou muito ali na época de 1980, onde drogas, o pessoal usava, mas as famílias eram muito fechadas. Então as famílias colocavam mesmo, se possível, para internar, para poder tirar, né, desse mundo. E tinha a situação também que mostrou bem claro ali, a situação das pessoas que o homossexualismo não era muito aceito ali naquela época, né? Era bem tido como tabu e era algo que a família batia muito, né? A família tradicional batia muito. Gente, eu não tenho costume muito de assistir filme desse tipo. Eu seleciono muito o que eu assisto, sabe? E esse é um filme que eu não assistiria, porque eu acho muito cruel, eu acho muito chocante. Nossa, chega a dar náusea para mim um filme desse.
E eu acho assim, ele mostrou a realidade dos hospícios assim, de uma forma tão transparente, que o filme parecia um documentário, ele parecia verdade, né? E ali você vê que a violência, né, a desumanidade, em nome de um tratamento psiquiátrico, que no caso, o rapaz, ele não tinha problema psiquiátrico, o Neto. Aí a gente vai ver assim que, na verdade, eles vão fabricar, ali é uma fábrica de louco, né? Sim. Porque no fim da história ele sai de lá literalmente doente. Porque Ele sai pior, né? ele sai pior. Exatamente. Ele não tinha nada. Ele era um jovem com aquilo que o Antônio falou, as questões da época dele. Só que, assim, não era aceito, né? A família não aceitava. E a gente pensar que esse tipo de ação acontecia muito, né, gente? Hoje que tem uma clareza maior com relação a isso. Mas, assim, eu achei um filme triste, doloroso e assim, totalmente fora de qualquer conceito que a gente possa ter de um tratamento, né? E outra coisa, ele tinha consciência, o rapaz tinha consciência de que aquilo fazia mal para ele estava ficando doente e ele não tinha para quem apelar, porque o próprio médico psiquiatra era viciado em droga, vocês viram naquela hora que ele tomou aquele negócio e depois começou a ver o pessoal. Ou seja, o rapaz, e depois quando foi falar com os pais e a irmã disse, não, ele não pode sair agora, porque blá, blá, blá. Quer dizer, para quem o cara vai apelar? Para ninguém, porque ninguém ouve ele, né? E eu não sei se vocês perceberam, teve um momento lá também que parece que o hospital recebia verba de acordo com a quantidade de internos. Sim. Ele não liberou né? o cara porque já tinha uma quantidade que estava inferior, estava faltando gente para ele receber a verba. E aí ele até falou, não, qualquer coisa a gente pega na rua uns drogados, pega embaixo da ponte alguns e coloca aqui como internado para receber a regra, para receber o dinheiro. Então você vê, até a política, a corrupção, tudo isso. A corrupção dentro das instituições, né? E é complicado. Quando o José estava falando aí da questão da família e tudo, você vê, a família, naquele tempo, quando você vê a posição da família, parecia cheio das boas intenções, né? Só que assim, na verdade, aquele pai precisava de tratamento antes do filho. Para mim, o pai era completamente fora de qualquer noção, né? E aí, assim, quando eles atendem o pedido de tirar de lá, já era tarde, né? Então, é muito sofrimento. É um filme muito triste. Eu acho o seguinte, eu fiquei pensando depois o seguinte, grande parte de tudo que aconteceu com aquele rapaz se deve ao pai, porque era uma pessoa que não escutava, uma pessoa extremamente autoritária, não escutava o filho, queria de qualquer maneira interná-lo para talvez se livrar da peste de ter um filho drogado, não sei o quê, diante da sociedade. Então, o que aconteceu? Para mim, grande parte de tudo que aconteceu foi culpa daquele pai, porque se ele tivesse agido de outra forma, o menino não teria sido internado, ele teria dado outro jeito. Não sei, a minha ideia é essa. E assim, eu acho agora que a gente já está num semestre mais avançado do nosso curso, a gente consegue olhar para um filme desse com outros olhos, né? Então, sim, é muito chocante a falta de diálogo, esse agir muito, como o José falou, interna, afasta o problema de mim, mesmo sendo filho. O médico também não tem nenhum contato, né? Um psiquiatra, né? Aquele médico que é viciado, não tem nenhum contato, não conversa, não tenta entender, não tem dentro da clínica um apoio psicológico, é só aquela medicação que ele fala, ninguém me examinou, ninguém sabe o que eu tenho, eu vou tomar um remédio para saber o que eu tenho. O maior problema foi esse, né? O psicólogo dentro da clínica foi uma coisa que me chocou bastante, sabe? O médico ali, dele pegar e ser internado pelos enfermeiros,
dele não ter feito uma entrevista, ele não ter feito Sim. um exame, não ter feito nada, simplesmente chegou, ó, quero internar. E já vai mandando medicamento e tudo. Anamnese nenhuma. Zero. Né? A anamnese dele foi aquela injeção que o cara aplicou. Entrevista com a família, né, gente? Para saber do histórico dele. Nada. Tudo fora da lei ali. Tudo fora da lei. Agora, uma coisa interessante assim, de observar da família, até lembrando do que a gente já estudou em outras disciplinas, né? Tem um filho rebelde, vou colocar assim, rebelde, porque ali para mim não era nenhum problema grave. Desenvolvimento no ósseo. A negação da família, como a gente estudou, psicanálise. A família nega o problema, a família não quer enxergar o que a família faz. Eu não quero lidar com esse problema. Eu vou. Não, eu não estou vendo. Meu filho está lá sendo medicado, drogado de uma outra forma, porque se você parar para ele foi drogado, sim, de uma outra forma. Só eram substâncias diferentes e a família não estava vendo. Né? Não estava ali dentro da casa deles, lidando com esse pai autoritário, que não acolhia o filho, não sabia ouvir. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele saiu pior, como a Ângela comentou. Ele entrou de um jeito, já não entrou muito bem, quando saiu pior. E uma coisa que eu lembrei é aquela hora que o enfermeiro fala para ele tomar um remédio que ele não quer tomar. Ele falou, eu vou colocar isso no seu prontuário e isso só vai reforçar o que a sua família falou, que você é rebelde. Então, ele realmente não era ouvido. Era o que estava no prontuário, era a opinião do enfermeiro, do médico, do pai e da mãe, né? E ele mesmo não era ouvido para ele dizer o que acontecia com ele, e a gente sabe o tanto que é importante isso da pessoa colocar para fora, né, aquilo que ela sente. Ele estava expressando, pichando a rua, né, que tem aquela parte que ele tá usando droga, hein? Muito engraçado aquela área, a polícia, né, a polícia se fizesse aquilo hoje, nossa, que hoje em dia a polícia não pode fazer nada, pichou a cara dele todinho, que antigamente eles faziam isso, né, botava para limpar, e ainda pichava a cara Era complicado. Hoje em dia, se a polícia der um tapa, Ave Maria. Nossa, não pode não. Verdade. Agora tem essas perguntas aqui que ele faz, os colegas internos, que depois vem não verbais, exemplo, porque eu não copiei as perguntas, eu copiei as respostas aqui. As últimas lá embaixo. Não sei se alguém tem aí o que o professor pediu. Deixa eu ver aqui. Acho que você postou, Dani. Eu também tenho aqui. Não, tá no coisa lá do professor. Não, mas a Dani printou e postou para nós. Isso. Deixa eu procurar aqui. São Achei. as atitudes. Achei. Aqui já descrever e explicar aspectos relacionados à avaliação, entrevista com pacientes, assim como aspectos verbais e não verbais, buscando explicar o que tais expressões não verbais poderiam estar sugerindo. Dá pelo menos 2 exemplos de pacientes, um de familiares e um de profissionais envolvidos. De familiar, o pai, né? E de profissional tem aquele enfermeiro que se sentiu, ele começou a perseguir, né? Ele começou a perseguir o ator. Inclusive, na hora que ele estava lá queimando lá, né? Que ele colocou fogo no colchão, ele pegou e falou, não, deixa queimar um pouco aí. Né? Tinha um interno chamando para poder socorrer, para poder salvar, e aquele enfermeiro deixou, porque aquele enfermeiro já achava que ele estava usando, né? Estava prejudicando ele. Então o cara começou a ficar em cima, marcando em cima. Quando ele não quis tomar o remédio, levou ele para solitária, né? Viu lá aquela vez que ele saiu até com fezes e tudo, e voltou de novo para solitária. Então o cara começou a ficar marcando em cima dele, né, a respeito disso. Então acho que aquele enfermeiro foi bem categórico, chamou muita atenção. Foi. Inclusive o enfermeiro, na hora que estava saindo fumaça debaixo da porta,
e todo mundo correu para socorrer para ver se conseguia salvar lá o rapaz. Ele disse: ele quer se matar, que se mate. Falou assim mesmo. Sim. Ele quer se suicidar, ele que se suicide. Foi embora, não olhou nem para trás. É omissão de socorro, né, gente? Sim. Exatamente. Omissão de socorro, displicência, é tudo. Agora tem aqui uma atitude de familiar. No meu papel aqui eu copiei a atitude de sofrimento da mãe do interno por ocasião da visita, quando ele pedia para ser tirado daquele lugar. A mãe era um sofrimento danado, não tinha coragem de se manifestar em nada, só fazia chorar e ficava com aquele aspecto de sofrimento, entende? É verdade. É. Seriam as expressões não verbais, né? E não Que a mãe verbais. realmente ela não tinha força para se colocar. Isso. É triste a situação Não dela vai também. muito Mas claro. você vê, a mulher é uma mulher sufocada pelo próprio marido ali também. Pois é, isso. E ela sentia que ele estava sofrendo. Acho que se ela pudesse fazer alguma coisa, ela faria para tirar o filho dela de lá. Mas com aquele marido autoritário e controlador daquele jeito, né? Ela não tinha força. Ela não para conseguiu. fazer nada. Nós temos aí uma família doente, né, gente? Quer dizer, o menos doente era o internado, na verdade. Verdade. O menos doente era o internado, porque ele era um adolescente. As atitudes dele eram atitudes de um adolescente, né? E aquilo, a gente coloca também, né? As más companhias, né? Porque ele era meio rebelde, fazia ali pichações, usava droga junto com os colegas e tudo. Então, assim, as más companhias também na época levaram a isso. Só que talvez a família dos outros não fossem tão rígidas quanto a dele. E aí, né, a rigidez do autoritarismo do pai e tudo mais é que pegou e acabou levando ele pro manicômio. Ele para esse mundo, exatamente. Ele foi se enturmar com quem o ouvia, provavelmente, né? Onde ele tinha ressonância, né? Onde ele se comunicava. Porque em família não tinha comunicação. Tem a mínima comunicação. Dentro da própria casa, né? E o filme retratou, gente, bem aqui a visão manicomial, né? Como que era o tratamento de pacientes no manicômio, né? Eram jogados, era retirado da sociedade, colocado lá sem nenhum tratamento, sem nenhum acompanhamento. Eram submetidos a todo tipo de tortura, atitudes vexatórias. Então, assim, eles não eram cuidados, eles eram jogados, né, dentro de um local fechado. Não era mostrada a realidade do que eles passavam para a família, né? E a família achava que estava tendo um tratamento, até por falta de conhecimento, falta de instrução. Achava que estava sendo tratado. Que eles tomavam remédio para abrir o apetite, para eles poderem comer, e quando a família chegar, tá melhor. Gordinho. Isso. Tá gordinho, tá bem, né? Isso que pode, né? É muita maldade, né? É muita maldade. Agora, os aspectos verbais, eu coloquei assim: os colegas internos diziam que dali ninguém conseguiria fugir. E a intimidação dos enfermeiros para que os pacientes tomassem os medicamentos. E teve também aquele amigo dele, né, o Barbudinho lá, que pegou e falou, ó, que se ele aprontasse, ele ia pro choque. Aí chamou o Zezinho, aquele outro... Sim, o primeiro que ele encontrou quando ele chegou. o mais afetado. Aí falou, como que é o choque e tudo? Aí ele começou a se tremer todinho. Então, assim, ele já mostrando como que era a situação, né? Então foi cômico, mas interessante. Foi tragicômico, né? Foi realmente. Bom, gente, uma realidade muito difícil de encarar. Nossa Senhora. Eu adiei para assistir esse filme. Mas teve umas cenas lá muito legais, mas também teve... porque a gente já sabe que é um filme, né? Mas quem sofreu aquilo tudo, né? A gente vê que é um fato real, né? É uma história real. Fatos reais. Uma história real, né? Isso. Então, quer dizer, é a realidade de muita gente. Super premiado na época, né, gente? Sim. Meninos, tá dando 20 minutos. Acho que tá bom. 20 minutos, certinho aí, hein? Então vamos dar uma paradinha aqui.